paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que a presença do Senhor é viva neste lugar. Nós aqui estamos para o adorar, para o louvar e engrandecer o seu santo e maravilhoso nome. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua presença aqui neste lugar, pois a tua palavra é bem clara. Onde estiver reunido 2 ou 3, reunido em meu nome, ali estou. E eu te agradeço pela tua presença. Aqui estamos para te louvar e para te adorar e bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Receba nossa adoração no trono da tua graça nesta noite, Senhor. Venha de encontro com as nossas vidas, venha agindo em nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço que a tua graça cubra a tua igreja, em nome do Senhor, abençoando aqueles que estão enfermos, ó Pai, e os curando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, Senhor, ajuda-nos a caminhar na tua presença nesses dias de dificuldade, de luta. O Senhor nos dê força, nos dê graça para caminharmos na tua presença. Desde já, Senhor, eu agradeço a cada um dos teus filhos que se encontram aqui, aqueles que nos visitam, abençoa, guarda e o proteja em nome de Jesus. Fica conosco, ó Pai. Graças te damos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus, graças a Deus. O Senhor está presente neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Hoje estamos desfalcados de 2 membros, mas Deus sabe todas as coisas. E o Senhor diz na sua palavra, onde estiverem 2 ou 3, ali está Ele. Então nós já somos mais que 3. A sua presença é real neste momento e é real neste lugar. Nós vivemos momentos de facto, tal como o pastor disse na sua oração, em que só a graça do Senhor, só o seu poder, só o seu alimento nos faz continuar em meio a este mundo errante, em meio a tanta confusão que está à nossa volta, em meio a tanta voz que se levanta à nossa volta, em que nós temos que, tal como diz este hino da harpa, de valor em valor nós temos que caminhar com Ele, caminhar como Ele, caminhar semelhante a Ele. E é isso que nós estamos a fazer aqui. Que hoje nós possamos levantar mais esta festa ao Senhor, em agradecimento por mais uma semana que Ele nos deu, por mais um dia de vida, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, mas sobretudo por quem Ele é. E Ele é o nosso Salvador. Nós esta quinta-feira estudamos a lição sobre a salvação e as heresias que se levantam em relação à salvação. E uma coisa nós podemos ter a certeza, o maior milagre das nossas vidas já está consumado. E o Senhor entregou o seu Filho para nos resgatar do lamaçal do pecado, para reatar a nossa união com Ele. Por isso nós não temos que estar tristes, mas nós temos que estar alegres, porque a nossa casa não é esta, a nossa morada não é esta, a nossa morada é o céu. E essa é a busca que nós temos que ter. Por isso que nós nos possamos entregar hoje por inteiro, sem dor, sem nada que nos apoquente a nossa vida, a nossa alma, a nossa cabeça, e entregar este momento de louvor, de adoração ao Senhor, ouvir a sua palavra para podermos caminhar mais uma semana na sua presença.
Eu creio que todos nós vamos viver momentos, se é que já não estamos a passar por eles, em que a nossa fé é posta em causa, em que muitas vezes nos apetece, como diz este hino, a alma fugir. Nós temos que dizer pela fé não, mas a nossa vontade é dizer sim. E esses momentos são difíceis para nós, mas está chegado o momento em que nós de facto temos que nos reafirmar enquanto filhos, enquanto servos de Deus, enquanto aqueles que querem seguir a Jesus. Entre a fé e a razão. Não é fácil. Não é fácil, como tantas vezes o pastor diz ali em cima, ser crente não é fácil. Ser servo de Deus não é fácil. Ser humilhado tantas vezes sabendo que temos razão não é fácil. Mas ainda assim, esse é o nosso caminhar. Se nós escolhemos, agora temos que dar frutos e temos que aceitar entre a fé e a razão, escolher a fé. Seu coração sangrou. Quando ouviu o Pai responder, Deus irá prover. Seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio, os dois choraram ao verem chegando lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o Pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temeu. Lado a lado, em silêncio os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras. É preciso coragem para
preciso ter fé para aceitar, é preciso ter força de dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar, sobre as pedras do altar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que nós continuemos perseverando, rompendo em fé dia após dia. E mesmo que o mar não se abra, que nós o façamos abrir e caminhemos por ele em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, É todos os dias, Senhor. tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e escolher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver
que este hino, tão subejamente conhecido por cada um de nós, seja a nossa oração hoje, para que de facto nós consigamos romper em fé, para que nós consigamos escolher entre a fé e a razão, para que nós consigamos ouvir a voz de Deus todos os dias, silenciar todas as outras. É esta oração que nós queremos para Ti esta noite, Senhor. Que Tu sejas o nosso escudo, que a Tua palavra seja o nosso escudo, que ela se revela a nós todos os dias, que ao invés, Senhor, de nós olharmos para o outro lado, Senhor, ao invés de nós olharmos para baixo, para os problemas, para as tribulações, para tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta, que nós olhemos para as Tuas promessas, a promessa de vida eterna, a promessa que nós não vamos, que nós já somos mais que vencedores, porque Ele já venceu por nós, a promessa de que um dia nos encontraremos contigo lá em cima na glória. É isso que nós te queremos entregar, é essa fé sem reserva, é esse acreditar, é essa confiança cega em Ti, Senhor. Limpa, Senhor, limpa toda a falta de fé que nós possamos ter, Senhor. Limpa toda a ansiedade, Senhor. Limpa todo o medo, Senhor, e faz-nos caminhar como Tu caminhas, Senhor, perto de Ti todos os dias, Senhor. Tu és o nosso escudo, Senhor. Só a Ti nós queremos louvar, Senhor. Que todos os dias a nossa caminhar seja um hino de louvor a Ti. Que ao invés de murmurarmos, ao invés de desconfiarmos se vai ser possível ou não, que nós possamos afirmar: maior é aquele que está nas nossas vidas e nós vamos vencer em nome de Jesus. Louve para o Senhor, não importa que o irmão que está do seu lado, não se importe no tom em que estamos a cantar, se desafinamos, mas entregue o seu louvor a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós.
a voz do Senhor nos conduz. Só a voz do Senhor nos acalma, nos traz alimento. E é isso que nós queremos ouvir hoje. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Toda direção dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus, toca-me com a brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegro atento ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atento ao
arder com a brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Obrigado, Senhor. Era tão difícil para nós, Senhor, quando acontecia estes meses em que eu não tenho que trabalhar e nós ficávamos sem suporte musical, mas eis que o Senhor é fiel mais uma vez. E eis que as dificuldades, ainda que os irmãos possam ver defeitos, porque eu também os vejo, mas não importa, porque nós entregamos o nosso melhor para Deus. E obrigado pela vida da Lia, obrigado pela sua sabedoria, pelo aquilo que ela tem entregue ao Senhor, que tu continues, Senhor, a agir nesta vida, que tu continues a abençoar a vida e que me abençoes também a mim, a irmã Cristina, que já temos uma idade mais avançada, eu não posso dizer não. velha, que ela A minha não é avançada nada. ela é novinha como a Lia. Não concordo, não concordo. Para assumirmos estes Avançado. playbacks, para louvarmos com os playbacks, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. E sem a tua voz, de facto, nós não podemos prosseguir. Obrigado também ao João, que tem estado connosco, porque quer os irmãos acreditem ou não, o nosso maior lugar e o nosso maior tempo aqui dentro não é ensaiar os hinos, mas é consagrarmos ao Senhor. E por isso o Senhor é fiel, por isso Ele ouve as nossas orações, Ele retira os nossos anseios, Ele retira os nossos medos e nos obriga quase a entregarmos o melhor a Ele. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus, graças a Deus. Deus é fiel. Imagina se a Carla já é de maior idade, misericórdia em mim, meu Pai. Já passei da hora, mas dou graças a Deus e continuo louvando ao nome do Senhor, porque tenho uma família que vive muito e eu agradeço a Deus por este motivo, porque quanto mais tempo eu tiver aqui, mais tempo eu hei de louvar o nome do Senhor nesta terra e que Deus continua nos abençoando e nos dando força e graça para caminhar. Irmãos, eu trago aqui uma palavra em Hebreus capítulo 11. Capítulo 11. Mas eu gostaria de perguntar se tem alguém que deseja dar um testemunho ou ler uma palavra, fique à vontade. Há alguém? Então vamos ler a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11. Pela fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Pois por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível
não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dado Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, segundo o chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Pelo que também de esse já sem vitalidade, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos. A palavra, ela nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nos últimos dias em que nós temos vivido, cada vez mais o ser humano tem perdido a sua fé. E eu posso até mesmo dizer os cristãos, porque a palavra de Deus, ela não tem meia volta. Jesus disse, e claramente ele o disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a palavra de Deus, ela não nos dá nenhum respaldo de bondade, de boa situação, e cada dia, irmãos, vem o seu mal. Cada dia nós vamos vendo perecer o seu mal sobre a terra. E nós temos que continuar confiando em Deus. E é por isso que a palavra nos diz, pela fé. O que significa fé? Fé é nós acreditarmos no impossível. É nós acreditarmos naquilo que não podemos pegar, tocar, fazer, mas
cremos que Deus pode todas as coisas, sabendo que o Senhor é fiel e verdadeiro para nos abençoar. E é por esse motivo que a palavra de Deus nos esclarece que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu ouvi os cânticos desta noite, e se os irmãos observar, todos eles falavam em fé. Todos eles. E quando nós cantamos, nós temos que ter esta convicção, nós temos que ter essa certeza. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que estar convicto daquilo que estamos lendo. Não é porque o pastor lê a palavra, mas é porque é necessário viver esta palavra. Ao lermos, ao termos conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos viver a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Como eu posso ter fé se eu não vejo, pastor? Mas é a palavra que diz, é a palavra do Senhor. Deus só disse a Abraão: você vai ter um filho, a sua mulher vai gerar um filho. Senhor, mas ela já tem muita idade. A sua mulher vai ter um filho, e este filho será a nação que eu preparo. O povo, um povo meu, nação eleita. Irmãos, são absurdos. Toda a gente diz, mas isso é um absurdo. Como isso pode acontecer? É pela fé. Nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus não fala sobre fé somente aqui. Olha o que no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Pela fé, pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Observa bem. Acredita. Acredita. Crê nele. Ouve, povo de Deus. O que é povo de Deus? Povo de Deus, irmãos, é aquele povo que crê na palavra de Deus. É aquele povo que confia
na palavra do Senhor. É este povo que vai morar no céu. Não é aquele povo, não é porque canto no coral, não é porque eu sou pastor. Eu posso ser pastor e não ter uma vida com Deus. Eu posso pregar muito bonito, como não sou pregador. Mas o que vai nos levar à glória de Deus é crer, é acreditar, é confiar. Crede em mim. Jesus mandou nós acreditarmos nele e somente nele. É isso que a palavra diz. Josafá chamou o povo. Escute-me, Judá, povo de Jerusalém, tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Às vezes eu vejo, irmãos, as pessoas me perguntar e me pedir conselho, mas ele já tem uma mentalidade formada. E o conselho vai por água abaixo, porque ele prefere ouvir o doutor lá fora do que ouvir o servo de Deus. Depois vem as consequências. Mas por que, pastor? O que aconteceu? Em que eu errei? O que foi que houve? Mas por que isso está me acontecendo? Irmãos, a igreja de Cristo, ela tem que ser pastoreada. Se você não sente liberdade com seu pastor, é escusado você estar na igreja. É escusado você estar com um pastor que você não acredita, num pastor que não pode te aconselhar e que você não ouve o conselho. Não adianta. Ah, mas eu não gosto de incomodar. Há muito isso aqui em Coimbra. Eu não gosto, pastor. É a coisa que eu mais detesto, é incomodar. A verdade seja dita. Se você não incomodar, outro vai incomodar. Ah, não tenhas dúvida. Não tenhas dúvida. Eu dou mais conselho àqueles que estão no mundo do que os que estão na igreja. Essa é a verdade. Porque não acreditamos na autoridade espiritual que Deus nos deu. Se nós não acreditamos na autoridade espiritual que Deus nos deu, não vale a pena, não adianta. E fé, irmãos, é algo daquilo que nós não vemos. Nós não vemos. Abraão não viu em todo aquele tempo, não foi Deus falou com ele hoje, amanhã aquilo aconteceu. Não, não, Senhor. Noé não fez a arca num dia. E Noé não questionou a Deus. Porque às vezes nós pedimos as coisas a Deus e estamos sempre questionando por quê. Mas por quê? Noé não questionou a Deus. E veja que Deus lhe deu a medida exata. Deus ainda mandou ele preparar a arca com a madeira que ele queria.
Não foi uma madeira que Noé escolheu. Não foi. Não foi o betume que Noé escolheu. Foi Deus. Irmãos, quando nós temos fé para andar na direção em que Deus nos colocou, seremos abençoados. De todas as formas, de todas as maneiras, vem luta, vem tempestade, vem dificuldade, mas Deus é fiel com a nossa vida. Aconteça o que acontecer, o Espírito de Deus é sobre nós. Basta crer, basta acreditar, basta confiar, porque é pela fé. A palavra de Deus é pela fé. Quando Deus deu um filho a Abraão, mas Abraão estava debaixo da graça de Deus. E aquele filho que Deus deu a Abraão, Deus disse para ele assim: olha, Abraão, eu quero que você leve este filho em holocausto. Abraão poderia ter feito milhares de perguntas a Deus. Às vezes, irmãos, e não só às vezes, a maioria das vezes, é as perguntas que nós fazemos a Deus, o porquê. E as consequências vêm. Nós precisamos confiar, não no homem, mas na palavra. A acreditar na palavra. Porque o homem é falho. Eu estou dizendo de aconselhar os irmãos, e os irmãos às vezes não querem conselho, mas eu digo isso pela palavra. Não é que eu sou bom conselheiro, mas o Espírito de Deus fala ao meu coração. O Espírito do Senhor age na minha vida. E se o Espírito de Deus age em minha vida, Ele vai me dar palavras certas, no momento certo, na hora exata, para te responder às suas perguntas. Abraão ouviu a voz de Deus. Eu tenho a certeza absoluta que não era o que ele queria. Não era. Nenhum pai gostaria de levar um filho ao holocausto. Só que ele guardou aquilo só com ele. Ainda a dor ainda é maior quando nós guardamos só para nós. A dor é maior. Mas ele fez tudo conforme Deus havia ordenado. Tem pessoas que me perguntam: pastor, como é que Deus fala? Deus fala de várias maneiras, irmãos. Ele fala de tantas maneiras que ele usou uma mula para falar com o profeta. Então, é nós estarmos atentos à voz de Deus, para ouvirmos a voz do Senhor. Jó 6:28. Jó 6:28. Mas agora tenha a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês?
É João 6:28. Desculpa. João 6:28. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Presta bem atenção o que é a palavra de Deus. Tem gente que acha que obra de Deus é vir aqui para cima do púlpito, é ir para a praça pregar e gritar, é cantar um hino mais alto, é ouvir só louvor e pregação. Não, irmãos. É crer. Porque se você não crê, é escusado você ouvir. Porque você está ouvindo e não está acreditando e tomando posse da palavra de Deus. A palavra é vida. Por que a igreja de Deus está perecendo nesses últimos dias? Porque ela está preocupada com a prosperidade. Ela está preocupada com o financeiro. Pastor, eu estou orando para Deus me dar uma casa, para Deus me dar um carro. Ninguém é contra isso, irmãos. Mas em primeiro lugar está a nossa salvação em Cristo Jesus. É a nossa salvação que está em causa. Nós precisamos da salvação em Cristo Jesus, mas para nós obtermos a salvação em Cristo Jesus, é necessário crer, acreditar, é necessário ter fé e é necessário permanecer na palavra de Deus. Porque se nós não permanecermos dentro da palavra de Deus, nós não vamos a lado nenhum. Eu aceitei Jesus, já está. Não. Temos que permanecer, temos que confiar. Esta é a obra de Deus. O que faremos para executar a obra de Deus? Crede naquele que me enviou. Crer em Jesus. Confiar em Jesus. Está com problema, está com luta, está com dificuldade. Toma posse da palavra de Deus, irmãos. Toma posse. Está difícil? Está. Mas eu estou confiando na palavra do Senhor. Eu estou acreditando naquilo que o Senhor falou e ordenou que ficasse escrito para nós entendermos. Os dias são difíceis, os dias são tenebrosos, preocupantes. Mas aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios 6, 16.
Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ali devia estar diferente. Ali devia estar diferente. Em vez de tomar o escudo, é nós telefonarmos para a irmã Mariquinha, que ela é uma mulher de Deus, é uma mulher usada por Deus, e Deus vai usar ela para falar comigo. Irmãos, está aqui, ó, a voz de Deus. Se você não ouvir esta voz, é em vão. É em vão. Temos que ouvir a palavra de Deus. Estas coisas nos é acrescentada, mas é a palavra de Deus. Em primeiro lugar está a palavra de Deus. Use o escudo da fé. O que é o escudo da fé? O que significa, pastor, escudo da fé? É você tomar posse da palavra de Deus. Ela é fiel e verdadeira. O próprio Jesus disse, irmãos, vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Fazei prova de mim. É o que a palavra diz, nós temos que fazer prova de Deus. Alguém hoje me perguntou, pastor, mas por que é que eu fui fazer um jejum mesmo assim, a sério, um novo convertido, e quando eu estava fazendo assim só para experimentar, nada acontecia, mas eu hoje fui fazer um jejum mesmo a sério e pedi a Deus, orei ao Senhor e pedi a Ele, e eu não consegui, eu quebrei o jejum 2 vezes. Por quê? Porque o diabo não quer que você ore e nem que você jejua. Satanás não tem prazer em jejum. Se você vai fazer um jejum intermitente, e não é por nada, é só pela sua saúde, você consegue fazer aquilo normalmente. Mas se é um jejum de sacrifício ao Senhor, o preço é diferente. O preço é diferente. O valor é outro. E nós precisamos, irmãos, nesses dias, precisamos tomar posse da palavra de Deus, porque os dias são maus. Os dias são difíceis. E não é de qualquer maneira que nós vamos conseguir, mas use o escudo da fé. E se você não tem fé, peça a Deus que Ele vai te dar. Peça ao Senhor que Ele vai te dar. Ele vai mostrar coisas impossíveis para a sua vida. Ele vai mostrar coisas que você nem imagina que elas existem. Mas o Senhor é fiel. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor
e o capacete da esperança da salvação. Olha bem o que a palavra de Deus diz. Sejamos sóbrios, irmãos. Não é para nós estarmos iludidos com as coisas deste mundo. O mundo ilude os cristãos. E cada vez mais tem se levantado falsos homens de Deus. Cada vez mais tem se aberto igrejas preocupadas com as finanças. Cada vez mais tem se aberto igrejas preocupadas com cura divina e libertação. E estas coisas, a palavra de Deus diz que ela vem por acréscimo. Crê no Senhor, acredita no Senhor, toma posse da palavra de Deus, que você será abençoado. É a bênção de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Há poucos dias eu estava conversando com, não sei com quem, mas estava a falar com uma pessoa. Se nós aqui na igreja tivéssemos todas aquelas pessoas que passaram por aqui, não comportava. Essas cadeiras não comportavam. Não teria lugar para assento de todos. Nós não teríamos lugar para os colocar. Mas por quê? Deixaram a fé, deixaram de confiar. Estou cansado. Eu estou cansado. Eu ouço o pastor pregar há tantos anos. Eu ouço a palavra de Deus há tantos anos. E Jesus não vem. Confia, toma posse. Dia e hora ninguém sabe, mas nós sabemos que Ele vem. 1 Timóteo, continua em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combata o bom combate. Fé, irmãos. A palavra de Deus, ela está sempre dizendo fé. É ter fé. Não é acreditar na igreja, não é acreditar no pastor, não é acreditar no ministério, não é entender o que é o ministério. Já houve pessoas de sair daqui da igreja só porque o título ali da placa não é Assembleia de Deus. Não, pastor, eu não posso congregar aqui não, porque aqui não é Assembleia de Deus. Então vocês imaginam que lá no céu vai ter uma divisão bem grande. Eu não vejo isso na Bíblia. Na palavra de Deus, não. Mas vai ter lá um espaçozinho especial só para os assembleianos. Se for de outra igreja, os batistas nem lá perto passam. É. Os metodistas wesleyanos nem pode ver. Irmãos, o céu é para todos.
O que é necessário, irmãos, é nós crermos na palavra de Deus. Aonde você está, o Espírito de Deus tem que ser sobre a sua vida. Você tem que sentir comunhão aonde você está. Mas comunhão não é só com os irmãos, comunhão com Deus. Você tem que sentir a paz de Deus na sua vida. Você tem que ter a paz do Senhor na sua vida para que você possa prosseguir. Combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. É tomar posse. O céu, irmãos, é tomado à força. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado dos que o buscam. É a palavra. Você não vê aqui momento algum na palavra o Senhor dizendo: acredita em Paulo, acredita em João, creia que Pedro ganhou tantas almas para Jesus, Paulo abriu várias igrejas. Não, creia em mim. Jesus manda nós acreditarmos nele, nós crermos nele. Por isso é que as pessoas se decepcionam, irmãos. Eu hoje estou aqui no púlpito, que Deus tenha misericórdia da minha vida, para que eu não caia. Mas se eu cair, a igreja tem que continuar, ela tem que avançar. E eu tenho que consertar a minha vida diante de Deus e prosseguir no nome do Senhor. É isso que acontece. É a palavra de Deus. É a verdade da palavra de Deus. A essência de nós buscarmos ao Senhor é para quê? Para que nas terça-feira estamos aqui chorando nos pés do Senhor? Para que às vezes o Senhor nos incomoda de madrugada e nós temos que levantar e orar ao Senhor? Isso nunca me aconteceu. Nunca fui despertar de madrugada para orar. Tenha cuidado, porque os dias são maus. E se Deus não está te despertando, se preocupa. Porque Deus quer a sua salvação. Deus quer a sua libertação do mundo de pecado. E se você não está sentindo isso, procure a Deus. Conversa com Deus. Fala com o Senhor. Porque é necessário que o Senhor nos incomode para buscar a sua presença. É necessário. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. O que a palavra do Senhor nos diz? O que a palavra de Deus nos mostra? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, toma posse. Busca a Deus. E buscar a Deus, irmãos, não é só na igreja.
Buscar a Deus, nós podemos buscar a Deus em qualquer lugar. Nós podemos buscar ao Senhor em qualquer parte. Ele está atento, Ele está pronto a nos ouvir. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente e sem reprovar a ninguém, e lhe será concedido. Fé. É necessário ter fé, irmãos. Você sem fé não vai a lugar algum. Eu nem sei, pastor, o que significa isso. Então procure na palavra de Deus. Procure saber melhor o que é fé. E fé, irmãos, não é só para você falar nela. Eu não só falo em fé. Eu não. Eu vivo a fé. Eu vivo ela. Eu tomo posse da fé em Cristo Jesus. Não sou melhor do que ninguém, mas tomo posse. Eu acredito. Eu sei que Deus pode. E como eu sei que Ele pode, eu confio nele. E deixo Ele mover a minha vida. Deixo Ele agir na minha vida. Eu não tiro nada da mão de Deus. Eu deixo lá. Eu deixo lá. Ah, você não vai conseguir. Não, não. Ainda essa semana fui passar o carro na inspeção e disseram para mim, esse carro não passa na inspeção, não. Esqueça isso. Mas eu já orei. Eu já jejuei. E vou pela fé. Não vou sentindo que aquela pessoa que irá fazer a inspeção do meu carro é boa. Não, eu sei é que Deus vai falar com ele. Eu sei que Deus vai agir. E agindo Deus, irmãos, ninguém, não há juiz que possa impedir. Não há. Não há nenhuma autoridade que possa impedir. Agindo Deus, tudo vai acontecer. Ah, pastor, mas agora é diferente. Não, senhor. Agora não. Sempre foi diferente. Mas na mão de Deus nós podemos acreditar. Olha, está aqui umas coisas aqui, olha. Tem que arranjar isso, tem que arranjar aquilo, tem que arranjar isso. Eu vou passar. E já passei. Mas você tem que arranjar isso. Eu estou ciente daquilo que eu tenho que arranjar. Eu estou sabendo daquilo que tenho que fazer. Agora, se eu deixar, é que eu estou errado. Mas eu ouvi bem. Tem que arranjar isso, tem que arranjar aquilo. Está aqui anotado. Não esqueça. A obediência, irmãos. Eu quero lá saber se ele já passou mesmo. Para que eu vou esquentar a cabeça? Não, irmãos. É negligência. E negligência não coincide com fé. Não dá para coincidir. Não dá, não. Desobediência não vai junto com fé. Não, senhor. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Nós necessitamos de tomar posse desta palavra. Fé. Fé é algo impossível. Alguma vez eu acreditava, eu tinha fé. Sabia em quem eu estava confiando e deixei Deus agir. Vamos ficar de pé, irmãos.
e vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus pelas ofertas que o Senhor nos tem abençoado até aqui. Deus nos tem ajudado e nós vamos ofertar para a obra do Senhor. Você que nos visita não é obrigado a ofertar ou a dizimar, mas se você sente no seu coração de o fazer, faça com amor, porque a obra é de Deus e Deus vai te abençoar por esse gesto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, graças te damos, ó Pai. Entregamos a Ti esta pequena contribuição, ó Deus, para a Tua obra. Abençoa as nossas vidas, abençoa a Tua igreja, guarda os Teus filhos, não permita, ó Deus, o devorador nos seus lares, mas que sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir o quarteto cantar para a glória do nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Além das estrelas, eu vou com Jesus habitar numa mansão tão bonita. Em breve eu vou para lá. Oh, que cidade sublime, ornamento de ouro e cristal. Pranto jamais será visto, só riqueza e paz real. Além das lindas moradas, tem um rio de brilho sem fim. Todos que têm esperança, lá no céu vão cantar assim. Cristo é o nosso adorado, nos salvou com imenso poder, para toda a eternidade, para Ele vamos viver. E quem não tem esperança de estar neste céu de luz, hoje medita na glória que tem nosso Rei Jesus. Venha, receba a coroa que para ti preparada está. Deixe o mundo de trevas, venha a Deus glorificar. Venha, receba a coroa que para ti preparada está. Deixa o mundo de trevas, venha a Deus glorificar. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos dar o encerramento ao nosso culto, em nome de Jesus. Eu quero agradecer os irmãos que nos visitam, que Deus vos abençoe.
Sinta-se à vontade quando quiserem estar conosco. Estamos aqui às terças, quinta e sábado, viu? Em nome de Jesus. Então vamos... Irmãos, tem alguém aniversariante dessa semana? Não tem. Amém. Então nós vamos agradecer a Deus por este tempo. Nós teremos o nosso culto de Santa Ceia no próximo sábado e teremos a nossa consagração das 8 da manhã ao meio-dia. No próximo sábado estaremos aqui em oração das 8 ao meio-dia, em oração e jejum. E ao fim do dia, às 8h30, teremos o nosso culto de Santa Ceia do Senhor. Não esqueça, na terça-feira, culto de oração, e na quinta-feira teremos o nosso estudo bíblico, a lição número 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Nosso culto começa às 20h30 e termina às 22 horas. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. No próximo domingo nós teremos também o culto em Vila Nova de Poiares, na casa do irmão Misaque. Aqueles irmãos que quiserem, o culto será às 5 horas, nós saímos daqui às 4 horas da tarde e vamos a caminho. Aqueles que não tiverem transporte, nós podemos levar. O irmão Misaque agradece a todos que ali vão. Então vão assistir o culto ali conosco em nome de Jesus e cultuar ao Senhor no próximo domingo, de amanhã a 8 dias. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, obrigado pela Tua palavra nesta noite. Senhor, a palavra fé, ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua vontade em nossas vidas. Ajuda-nos a tomar posse da Tua palavra. Nós acreditamos, ó Deus, na Tua morte ali na cruz do Calvário, que nos deu vida e vida com abundância. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém, Jesus. Irmãos, nós